Olá, satisfação tê-lo conosco. Um grande prazer compartilhar essas informações com vocês e, de alguma forma, contribuir para que o conhecimento de vocês aprimorem as suas habilidades. Nós vamos conversar neste momento com um tema bastante interessante: a citologia esfoliativa. É uma forma de biópsia considerada não invasiva, não cirúrgica, que tem algumas limitações que podem nos auxiliar no estabelecimento de diagnóstico de determinadas circunstâncias. Podemos analisar o seguinte: se entende como citologia esfoliativa um raspado superficial de lesão, seja pele ou mucosa, para exame microscópico. Como se trata de um raspado, nós vamos obter uma coleção de células e não de tecido. Portanto, o exame que se obtém desse tipo de material colhido é o exame citológico, é o citopatológico. Em algumas circunstâncias, ele realmente contribui para o esclarecimento, mas em outras circunstâncias, dependendo da forma como ele foi coletado, ele pode resultar em falsos negativos. Isso aconteceu muito no passado, o que limita sua indicação em determinadas circunstâncias na atualidade. Mas, mesmo assim, vejamos a validade dessa técnica. A citologia esfoliativa ela tem como indicação as lesões esbranquiçadas, como a leucoplasia pilosa. Ela tem indicação nas lesões que se apresentam-se vermelhas. Voltando um pouquinho, o que eu posso obter de informação numa leucoplasia pilosa? Se nós conseguirmos, através do exame de citologia esfoliativa, através do exame citopatológico obtido por essa técnica, nós poderemos chegar à conclusão se há ou não células infectadas pelo vírus Epstein-Barr, pelo EBV. Se assim o for, e porque a célula infectada pelo vírus ela tem um padrão bastante característico, em outra oportunidade nós vamos esclarecer detalhadamente como é a morfologia desta célula infectada. Mas, se conseguimos identificar que essa célula está identificada pelo EBV, e é possível, muito provavelmente esse paciente está portador do HIV. E já começam a aparecer as primeiras sinalizações da AIDS. Se esse diagnóstico for concluído, esse paciente tem que passar a receber a terapia adequada, não para o EBV, mas sim para o HIV. Então, é o nosso papel, o diagnóstico preciso e o encaminhamento. Se eu quiser ir mais longe, eu posso pedir a sorologia anti-HIV. Se confirmado, certamente os nossos colegas médicos ficarão muito gratos pelo tipo de informação que nós estamos prestando a eles e principalmente ao paciente. Como eu já disse, lesões vermelhas podem ser esclarecidas através dessa técnica. Lesões correlacionadas à infecção pela Candida albicans. Existem padrões de infecção fúngica, que é assunto que nós abordaremos detalhadamente em outra oportunidade, em que é perfeitamente possível e viável a coleta de material por essa técnica. Identificarmos a presença da Cândida, quer seja na sua forma patogênica e não patogênica. Exames de DNA é possível também de ser obtido através da citologia esfoliativa, como também a utilização prévia dessa técnica na obtenção de amostras, onde se faz a seleção de marcadores para imunistoquímica. Dentre as lesões, podem ser citadas as lesões herpéticas, o pênfigo, o névoa branco esponjoso, anemia perniciosa, falciforme, a ceratose folicular. E aqui está um kit de coleta,
para a obtenção de amostra a fim de se usar o método da hibridização in situ. É um dos testes moleculares, cuja finalidade, por exemplo, é o diagnóstico do subtipo de HPV que está presente em determinada lesão, né? Então, consiste de uma escovinha em que ela é raspada, é passada, deslizada na superfície mucosa, como a mucosa jugal, por exemplo, e esse material é colocado em lâmina. E, posteriormente, esse material, ou a escovinha, ou a lâmina, dependendo do kit adquirido, ele é enviado ao laboratório. E o laboratório processa esse material segundo a técnica recomendada, né, segundo a nossa necessidade. Aqui um exemplo em que se procede perfeitamente, tem indicação da citologia esfoliativa para a pesquisa da leucoplasia pilosa. Características da leucoplasia pilosa, nós concedemos a oportunidade de estudarmos juntos essa situação em outra circunstância. Uma situação em que talvez a citologia esfoliativa não tenha validade, uma lesão bastante extensa da região da tuber ou do tuber até a região de pré-maxila, ligeiramente verrucosa, com áreas de ulceração. Caberia não a citologia esfoliativa, mas a biópsia incisional. Então, uma forma de coleta de amostra, uma forma de amostra cruenta, cirúrgica, e a obtenção do resultado desse exame certamente nos concede um diagnóstico bastante preciso. Afinal, o exame histopatológico e não o citopatológico é considerado o padrão ouro de diagnóstico. O material necessário é bastante simples, espátula de metal plástica. Por que desses materiais e não espátula de madeira? Tem um motivo para isso. A lâmina para microscopia, o fixador é bastante importante que se fixe logo após a coleta do material. O álcool é um dos fixadores usuais, de maior frequência, e a importância de todo tipo de informação enviada ao patologista. E aqui está os procedimentos a serem adotados, como o raspado das áreas afetadas, ou a forma como se espalha o material sobre a lâmina é importante, não a deixar a formação de grumos, ou material agregado, material muito espesso, que isso pode trazer uma certa inconsistência no procedimento citotécnico. A fixação, um álcool ou outro fixador citológico. Aqui usando um fixador na forma de spray, e o resultado que nós vemos é esse. Células, aqui um padrão de célula relativamente normal e um padrão de célula comprometido, ou melhor dizendo, infectado pelo vírus da herpes. Então, o resultado vem uma descrição citológica do padrão encontrado, né? Pode ser vários núcleos, ou um núcleo bastante volumoso, onde há aperto da relação núcleo-citoplasma, e quando existe a possibilidade de uma neoplasia, normalmente se utiliza a classificação de Papa-Nicolau. E aqui está a classificação de Papa-Nicolau. Lembrando que essa condição está em desuso para essa metodologia. Nessa situação é possível analisar que uma célula está fora do padrão habitual, enquanto as demais células mostram um padrão de morte celular progressivo, como aqui picnose, 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 porque eu estou classificando como núcleos picnóticos. Em outra oportunidade nós esclareceremos essa situação. Mas esta célula mostra um padrão diferente. O padrão de coloração, o volume nuclear difere das demais. Então aqui é um indicativo, não conclusivo, portanto, de que existem células displásicas no sítio da coleta desse material. Obrigado pela sua atenção, é uma satisfação tê-lo conosco. Nos sigam nos nossos canais. Até um próximo encontro.